O objetivo desse curso, né, o objetivo principal desse curso é a gente conseguir estudar aí todos os conceitos e normas e literaturas, a parte de dimensionamento, parte de desenho de projeto, né, traçado de rede, para um sistema de abastecimento de água potável de um loteamento residencial, né. O projeto base desse curso, que eu vou estar orientando o desenvolvimento, será em cima desse projeto, né, que está aparecendo na transmissão aí para vocês. Em cima desse projeto eu vou desenvolver aí o estudo, né. Esse projeto é o que vocês vão estudar, dimensionar e projetar a rede dele e entregar para que eu consiga avaliar se vocês conseguiram adquirir, conseguiram absorver o conhecimento transmitido durante as aulas. Vocês vão utilizar esse projeto para fazer esses estudos e fazer os cálculos em cima dele, né? Eu utilizo um outro projeto de menor porte para fazer o lançamento dos cálculos, lançamento das redes e estudar aí todos os conceitos de lançamento do sistema de abastecimento de água, né? E aí vocês aplicam esses conhecimentos transmitidos em cima desse projeto. Então, durante as aulas eu vou distribuindo, vou passando os materiais, né, as planilhas, os arquivos de AutoCAD para vocês trabalharem em cima deles, para desenvolver os projetos em cima dos materiais que eu passo para vocês. E eu peço que vocês utilizem o material, façam o projeto, tentem dimensionar o projeto durante o período do curso, né, para vocês conseguirem ir tirando dúvidas, lançando as redes, lançando os projetos e tirando as dúvidas comigo. Bom, esse empreendimento, ele tem a área total da gleba, ele tem 199.588 metros quadrados, distribuído aí em 315 lotes, né, em sistema viário, né, a área do sistema viário, área institucional e espaços livres de uso público, área verde, sistema de lazer, né, que são as recomendações de legislação para a parte de loteamento. Esses são os dados básicos desse empreendimento. Então, nesse nosso curso, nós vamos estudar aí a parte fazer a parte de introdução ao sistema, né, que seria a aula de hoje. Nós vamos falar sobre os conceitos do sistema de água potável, né. Vamos estudar os tipos de captação existentes, né. Eu entro na parte de demonstrar quais os tipos existentes, né. Também entramos aí na parte de captação, né, de vazão de captação, para determinar a adutora de água bruta, né, para abastecimento do sistema de abastecimento do tratamento de água. Não entro no dimensionamento em si dos reservatórios de captação e no dimensionamento de poços profundos e outros itens, né, que englobaria aí um esforço maior, um curso de maior duração para análise de captação, né. Vamos fazer uma introdução sobre a captação, mas não aprofundamos muito nesse tema. Na parte estudamos aí o dimensionamento e cálculo de população, diversas formas de cálculo de população e para dimensionamento de todo o empreendimento, né. Vamos estudar traçados de rede, né, os tipos de traçado de rede, como desenvolver o traçado, e ver como que nós vamos trabalhar nesse loteamento, nesse empreendimento, como geralmente se trabalha em empreendimentos particulares, como é o caso desse apresentado no curso. Vamos calcular e verificar como que é calculado, como que a norma pede para calcular a vazão de contribuição, né, desse sistema. Vamos estudar os parâmetros para determinação de diâmetros mínimos, velocidades, né,
velocidade de escoamento dentro da tubulação. Vamos estudar o conceito de seccionamento fictício para lançamento de rede de água potável, né? Nesse nosso curso, eu vou falar para frente, né? Existem várias formas de dimensionamento, né? Ou você dimensiona um sistema como rede em malha, né? Rede malhada, que é como funciona o sistema de abastecimento público nas cidades, né? Ou você faz as redes ramificadas, né? Para dimensionamento de empreendimentos, de loteamentos particulares, você dimensiona como se fosse rede ramificada e não como rede em malha, né? Porque é um dimensionamento mais fácil de ser feito e atende a empreendimentos, pequenos empreendimentos, né? Desde que o seu projeto não seja para abastecimento público, o seccionamento fictício ele vai funcionar, é aceito em todas as concessionárias. Se você entra na rede malhada, você teria que dimensionar esse projeto através de softwares, né, ou cálculos matemáticos muito complexos, né? Isso dificulta todo o dimensionamento. Vamos entrar aí no estudo de cotas, né, de cotas e pressões na rede de distribuição, cota e pressão na adutora, nos diversos tipos de adutora, né, analisar e estudar reservação, estudar a parte de reservação para consumo, né, reservação de água tratada. Vamos entrar na parte de estação elevatória de água, né, e dimensionamento aí do conjunto motobomba, dimensionamento das linhas de recalque, projeto, previsão aí de geradores para esse sistema, todo o conceito de estação elevatória, né? E vamos trabalhar em cima do projeto da rede de água potável com todos os seus componentes, né? Seja aí válvulas ventosas, válvula de redutora de pressão, válvula de alívio, registros de descarga, hidrantes de incêndio, locação de hidrantes para combate de incêndio, válvula controladora de nível, válvula controladora de bomba, e dentre outros equipamentos que nós teremos que analisar nesse nosso curso, que englobam o sistema de abastecimento de água potável. No final, terminando todos esses conceitos que englobam o projeto em si, nós vamos verificar a questão de montagem de memorial descritivo, montagem de memória de cálculo, de memória de quantificação de serviços e materiais, né? Estudo de como montar isso, montar o orçamento e os componentes de um processo de aprovação de um empreendimento como esse. Bom, então vou entrar aí no início, na introdução ao tema, né? O que é um sistema de abastecimento de água potável, né? É um serviço público constituído aí de conjunto de sistemas hidráulicos e instalações responsáveis pelo suprimento de água para atendimento das necessidades da população de uma comunidade, né? Então, todos os componentes que compõem o sistema na parte de rede de distribuição, reservação, tratamento de água, adutoras de água, sistemas elevatórios, captação e os diversos componentes do sistema de abastecimento, né? O sistema de abastecimento ele tem que funcionar ininterruptamente, né, para que consiga atender algumas perspectivas do sistema, né? Entre eles controle e prevenção de doenças, né, melhora de condições sanitárias, higiene intensificada, aprimoramento de tarefas de limpeza domésticas em geral, né? Esses são os objetivos do sistema de abastecimento de água potável. Também a parte de conforto e segurança coletiva, limpeza pública, instalações anti-incêndio, de combate a incêndio, né? Utilização para desenvolvimento de práticas recreativas e de esporte,
também para irrigação de áreas de jardins e parques, né? Desenvolvimento turístico, industrial e comercial da cidade, né? Esse uso, o uso dessa água distribuída, ele é dividido assim, basicamente em dois usos, né? O uso doméstico para consumo humano, banhos, limpezas em geral, para gastos públicos, né? Edifícios públicos, fontes ornamentais, proteção contra incêndio, utilizado também para consumo comercial, industrial, né? Utilizado aí, o uso é computado como uso no cálculo do sistema de abastecimento as perdas e desperdícios, né, por conta de deficiência da instalação e má utilização do consumo, né. Na parte de consumo, o que influencia o consumo em si do sistema de abastecimento de água potável, né? A característica da população, né? Os hábitos de higiene, situação econômica, educação sanitária. Né? Se a gente analisar as tabelas, os gráficos das concessionárias, quanto menor a renda da população, menor vai ser o consumo de água, né? Isso por conta dos hábitos e da situação econômica. Você tem um consumo menor de água para a população de baixa renda. E quanto menor essa população, né, menor a cidade, menor vai ser o consumo de água. Em grandes cidades, a perspectiva de consumo de água é maior do que em pequenas cidades, né. O desenvolvimento econômico da cidade, né, se tiver um município com desenvolvimento desenvolvimento econômico melhor, ele vai ter a característica de consumo de água, vai ter um consumo de água maior nesse município. A questão do desenvolvimento da cidade, presença industrial da cidade na cidade vai influenciar na quantidade de água consumida nesse município, né? Condições climáticas vão alterar aí a característica de consumo dessa cidade. Características do sistema, quantidade e qualidade de água disponível, né? Se a gente tem uma quantidade de água maior disponível, o consumo de água também vai ser maior, né? A quantidade e a qualidade da água, sistemas de medição, se você tem uma cidade onde o sistema de medição individualizado é obrigatório, o consumo, a característica de consumo vai ser menor pela população, diferente de cidades onde não existe obrigatoriedade de medição individualizada. Então essas características, voltando aí, essas características elas vão influenciar no consumo do município em si, a característica de consumo do município em si. Quando a gente fala de pequenos empreendimentos, de loteamentos, né, a gente dimensiona aí seguindo tabelas, características da região, né, seguindo o consumo médio e a população média, característica de cada município, de cada região, para dimensionar o nosso sistema de abastecimento. Isso nós vamos ver na sequência durante o curso, como dimensionar cada dispositivo seguindo aí os critérios os critérios para você adotar a população e consumo humano e calcular vazão e volumes e todos as características para dimensionamento do sistema. O sistema de abastecimento de água, né, ele é composto por seguintes itens, né? A captação,
né, que seria a estrutura para retirada de água do manancial, seja a retirada de poços, rios, lagos e outros tipos de locais para captação, né? Sistema de adução, que é a canalização que transporta a água entre a captação e a estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água, né? Também interligando a estação de tratamento ao reservatório e para interligar o reservatório até uma rede de distribuição, né? Essa é a adução de água. Também nós vamos falar novamente um pouco mais para frente sobre a adução e o dimensionamento desse sistema. Inclui no sistema de abastecimento de água o tratamento, né, a estação de tratamento de água, para retirada aí de impurezas, né. Estação de tratamento de água existem vários tipos, né. Você pode, para sistemas onde você coleta água de encostas ou coleta água de poços, por exemplo, o tratamento de água é mínimo, né. Eu já cheguei a trabalhar com projetos de sistema de abastecimento de água para comunidades quilombolas no Vale do Ribeira, aqui no estado de São Paulo, né, onde nós captávamos água nas encostas, nós captávamos no meio da mata, próximos de nascentes em córregos, sendo esses córregos no meio da mata, eles não tinham poluição ainda, né? Eles estavam no meio da natureza, com pouca poluição. Basicamente a gente fazia a captação da água na encosta e levava para um tratamento por filtro lento, né, e um sistema de cloração através de pastilhas, né, e isso era o tratamento do sistema de abastecimento da comunidade. Além do tratamento, tem a parte de reservação de água, né, reservatórios, que seria para armazenamento de água, do excesso de água, para compensação de equilíbrio, né, compensar o equilíbrio do sistema, para sistemas de emergência, né, para abastecimento em caso de emergência, parada de funcionamento do sistema de tratamento, por exemplo, ou no caso de falta de água, né, ou para também utilizado para combate a incêndio. Você utiliza a água do reservatório para combate a incêndio, né. Esse reservatório tem dois tipos de reservatório que nós vamos falar para frente. Você pode classificar os reservatórios dependendo da posição do reservatório, do tipo do reservatório, do material, questão do material e outras coisas que você pode classificar o reservatório. Tem a parte, depois da reservação você tem a rede de distribuição, né, que faz aí a condução da água para abastecer os pontos de consumo, né. Você tem a rede de distribuição no sistema viário que atende as unidades habitacionais e até as unidades comerciais e industriais. A parte das unidades industriais, normalmente é empregado distribuição de água apenas para uso humano, né, para consumo humano desta unidade industrial. Geralmente a captação para uso, para consumo, para utilização na produção das indústrias, a indústria faz a captação própria, tanto porque a água tratada ele tem um custo maior para as indústrias, quanto por conta de condição de abastecimento. Aqui eu tenho um esquema do sistema de abastecimento de água convencional, né? Esse sistema, da forma que está desenhado aqui, ele é bem comum na maioria dos municípios no Brasil, né? Onde você tem a captação no manancial, aqui no caso um rio, você faz a captação direta no rio. Isso, abrindo um parênteses aqui, na minha região
nós estamos tendo diversos problemas, né? O consumo, a captação está sendo regulada por conta da falta de água. Na semana passada choveu aqui, parou de ter essa redução de consumo, né? Eles não chamaram aí de rodízio, mas teve a redução do abastecimento. Por conta de que o município, a cidade de Campinas, não tem um reservatório para captação, né? Ele pega a água direto do rio Atibaia, e essa água do rio Atibaia vem do sistema Cantareira, né? Então, acaba acontecendo que o que sobra, o excedente do sistema Cantareira, chega para Campinas, né? Isso, se reduz a captação para São Paulo, vai reduzir aqui em Campinas também. E então, agora que depois do problema ocorrido, os municípios da bacia aqui da região de Campinas estão projetando reservatórios para captação de água em cada município ou na bacia do rio Piracicaba e Jundiaí, aqui que atende toda a região metropolitana de Campinas. Então, o sistema de distribuição aqui, ele é composto pela captação, adutora, um sistema elevatório, né? Nessa captação tem uma estação elevatória, adutora de água bruta, né? Que leva para uma estação de tratamento de água, adutora de água tratada que leva até o reservatório, né? E aí nós temos uma outra adutora que abastece a rede de distribuição, né? Esse é um esquema convencional para sistema de abastecimento de água. Nós vamos aprender e estudar como que se dimensiona aí a questão da estação elevatória, né? Os diversos tipos de estação elevatória, adutora pressurizada por recalque, né? Sistema de adução por gravidade, né? E nós vamos analisar como dimensionar esses sistemas de adutoras. Vamos aprender a dimensionar aqui a parte de reservação, sistema de reservatórios e seus componentes, e a rede de distribuição em si, sendo essa rede de distribuição do nosso projeto calculada por seccionamento fictício, que simula aí no projeto a rede de distribuição ramificada, só que checando os pontos de cruzamento, né? Checando a pressão de água em cada ponto de cruzamento desse sistema. Novamente, quais são os componentes e como analisar esses componentes do sistema de abastecimento de água potável, né? Aqui um outro esquema de abastecimento, seguindo os mesmos critérios. Seguindo os mesmos critérios, o sistema de reservação, barragem para captação, que é um reservatório, né? Você faz a reservação para captação. Reservatório, sistema de elevatório, sistema de tratamento aqui, né? Sistema de reservatório para distribuição, adutor e a rede de distribuição em si. Bom, como eu falei, na questão de captação existem vários tipos de captação, né? Você pode fazer a captação por rios, através de barragens, reservatórios para captação, e poço artesiano, poço profundo, pode fazer captação em encostas e outras maneiras de fazer essa captação. Vou falar um pouquinho sobre os diversos tipos, né? A captação, o que é a captação, né? É o conjunto de obras, dispositivos e canalizações que retiram a água de uma fonte para suprimento do sistema de abastecimento, né? Essa captação ela pode ter as fontes naturais, ela tem as fontes naturais dela, que são três
fontes básicas, né? Que seria a água de atmosfera, água superficial e a água subterrânea. Né? Subterrânea aí distribuída entre lençol freático e lençol artesiano. Eu colocaria hoje um quarto item aqui, uma quarta fonte de abastecimento. Não sendo uma fonte natural, mas como uma fonte de abastecimento que já está sendo estudado para utilizar isso aqui, principalmente no estado de São Paulo, e foi cogitado aqui também na região de Campinas, que seria a água de reuso. Né? A água de reuso saindo, né, você fazer o reuso, o tratamento do esgoto para reuso no consumo humano. Né? Isso é comum em outros países e isso já tem que ser pensado, tem que ser estudado aqui no Brasil também, porque apesar de a maior parte da água potável existente no mundo está aqui no Brasil, mas ele está muito mal distribuído. Né? Ele está a maior parte na região amazônica, que está longe do centro da população, que é mais aqui na região sul e sudeste. Né? Então a gente tem, você pensar numa cidade, uma região metropolitana igual São Paulo, pensar que vai faltar água numa região como essa, é complicado. Né? Primeiro, um pouco de falta de empenho do poder público para garantir aí o abastecimento, garantir o crescimento da população, o crescimento das indústrias, né? E investindo na parte de saneamento, e investindo também na parte de redução de perdas. Né? Esse é um estudo que tem que ser feito. A média de perdas de água na rede de distribuição no Brasil é de mais de 30% de perda de água na rede de distribuição, né? Seja por vazamentos ou por furto de água. Nós temos isso, essa é a média, chegando em alguns locais, né? Eu já vi estudos que em Belém, por exemplo, a perda lá passa dos 50% da perda da água tratada, mais de 50% é perdido na rede de distribuição, seja por vazamentos ou seja por furtos de água. Né? Então, é inconcebível você... É complicado, Darcy. A questão de furtos em favelas, morro, eu sei que é bem complicado isso, mas nós temos algumas... eu tenho duas cidades, né, para analisar que dá para corrigir um pouco esse problema. Essa perda por parte de furto, né, de água, ela não é tão grande. Apesar de ter muitas favelas, né, morros, não tem tanto furto de água assim. Nós temos aqui na região, uma cidade em Limeira, onde o sistema de abastecimento, a empresa que cuida do sistema de abastecimento e coleta de esgoto, né, as partes de saneamento da cidade, é uma empresa privada, né, que se chama Foz do Brasil, e ela faz a parte de tratamento, cuida do sistema de abastecimento de água. Aqui em Limeira, a perda de água média no sistema na rede de distribuição, em todo o conjunto, ele chega a incríveis 19%. Né? E tem também em Niterói uma outra empresa particular, privada, né, que cuida do sistema de abastecimento de água em Niterói, que tem lá uma grande proporção de favelas, e lá a quantidade de perda de água é abaixo dos 10%. Né? Isso porque é uma empresa privada. Né? Ela tem como função, né, ela não tem o apoio do governo para manter os seus lucros, né? E ela não consegue aumentar o preço cobrado pela tarifa de água e esgoto, né, porque são preços tabelados, você não consegue aumentar isso, a não ser que o poder público permita. Então, como que a empresa aumenta o seu faturamento? Reduzindo as perdas do que ela produz. Né? Você pensar uma empresa que produz água e ela produz um produto e ela perde 30%, 40%, 50% desse produto, é uma empresa que não se viabiliza. Né?
Infelizmente, existem casos que devem ser estudados e devem ser analisados que conseguem essa redução toda.